Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para a nossa última aula da EBD deste ano de 2020. Então, foi um grande prazer para todos nós, professores da classe de adultos, estarmos juntos ao longo desse período de isolamento social, na qual entramos na sua casa de uma maneira diferente, mas com o cuidado e com a intenção de ministrar o ensino da palavra de Deus. Neste dia, nós vamos encerrar o estudo do livro da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, vamos falar hoje sobre o tema a graça e as boas obras, que vai lá de Tito capítulo 2, versos de 11 a 15 e também o capítulo 3. Então, esse é o objetivo do nosso estudo neste dia. O primeiro aspecto desse trecho da palavra de Deus é um dos versículos que ele é muito importante para mim. É um versículo que me toca muito ao coração pela expressão da universalidade da graça de Deus. Porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, se há manifestado a todos os homens. A graça do Senhor Jesus é manifestada a todos os homens. Então, toda criatura, ela experimentou a graça de Deus. E isso é atestado pelo apóstolo Paulo. A revelação divina, ela não veio destinada a somente um povo. Jesus Cristo veio para quebrar qualquer barreira, qualquer forma de separação que não nos impedia de acessar a Deus. E a graça salvadora de Deus, ela é alcançável, ela é manifesta a todos os homens. Então, por isso que Paulo, os primeiros cristãos, quando pregavam o evangelho, eles pregavam o evangelho a toda criatura, não importava se era judeu, se era grego, se era romano, se era do Egito, se era de qualquer lugar. A todas essas pessoas, a graça de Deus foi manifestada. E um outro aspecto que a graça também ela ensina. Como nós já vimos, Paulo estava preocupado com aqueles cristãos lá na cidade de Creta e orientou Tito, que era o pastor, que era o líder que foi enviado para conseguir ministrar o ensino da palavra para aqueles cristãos que estavam confusos na sua fé. E ele colocou o seguinte, que a graça, ela nos ensina como viver. Vejam só em Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. É importante que nós consigamos viver renunciando às concupiscências, que é o desejo do pecado mundanas. Ou seja, a vida do crente, ela é uma vida de renúncia. E para experimentar essa nova fé, nós devemos renunciar. Jesus Cristo, ele nos orienta que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida do evangelho é uma vida de renúncia. Mas não é renunciar a coisas que são boas, é renunciar a coisas que são ruins, ou seja, as concupiscências mundanas. O desejo de Paulo e o desejo de Deus para nossas vidas é que nós possamos renunciar aos nossos desejos pecaminosos, ou seja, os desejos que nos afastam de Deus, porque o pecado, ele se faz como separação entre nós e Deus. E ele recomenda e ele nos ensina, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente.
Sóbrias porque nós devemos e necessitamos ter o pleno entendimento daquilo que precisamos fazer. Um cristão sóbrio não é que quer dizer que você vai parar. Normalmente a sobriedade é muito ligada às pessoas que não está bebendo, está sóbrio. Mas não é somente isso. O cristão sóbrio é que tenha pleno conhecimento, pleno entendimento e que está no centro da vontade de Deus. Justa, porque Deus é justo e nós devemos procurar adotar os mesmos padrões de justiça de Deus. E piamente, ou seja, agindo com misericórdia para todos. Então, o modo de vida ideal para o crente, para essa nova criatura, é viver sóbria, justa e piamente. Então, essa é o novo padrão de vida. E a graça também nos ensina no que devemos esperar. E olha aqui, o que a gente deve esperar? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Timóteo 2,13. Nós vivemos momentos realmente difíceis. Este ano de 2020 tem sido muito difícil para muitas pessoas, quer pelo isolamento social, quer pela doença, ou sua, ou de familiares, perda de entes queridos, ou alguns outros que estão hospitalizados pelo Covid, ou outro tipo de doença. Então, essas dificuldades, elas trazem muita dor, muito sofrimento. Por outro lado, a graça de Deus nos ensina a ter esperança, que é a esperança do aparecimento do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por melhor que seja a nossa vida aqui, por maior conforto que você tenha alcançado, por maior que seja o seu sucesso profissional, ou sua vida familiar, ou no casamento, ou em qualquer outro aspecto da nossa vida, se a nossa esperança se restringe a somente esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós vivemos aqui a terra, mas a nossa esperança não é terrena, porque a terra ela é transitória, nossa vida na terra é transitória e nós devemos esperar no Senhor a nossa esperança da segunda vida de Jesus e tudo aquilo que nos foi prometido. Então, nós devemos permanecer na esperança de Cristo e a graça, ela nos ensina a ter esperança. O crente, ele tem esperança, porque ele sabe que a sua vida, por mais sofrida que seja, não é limitada a essa existência. A nossa vida vai muito além, ela vai para a eternidade com Deus. Então, nós devemos aprender a esperar. E isso é um dos ensinamentos preciosos da graça de nosso Senhor Jesus. E a graça também, ela nos ensina a viver em santidade. Vejam só, título 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, a graça, ela nos ensina que nós devemos procurar a viver em santidade. Deus é santo. Deus, ele não se mistura com as coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas daqui não pertencemos. Por isso nós somos santos, nós somos separados por Deus. Uma vida de santidade é uma vida de pureza que procura buscar as coisas puras, as coisas que são de Deus e as coisas que se agradam ao Senhor. E eu me recordo, lá em Salmo 119, creio que o versículo 11, que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a sua palavra. A graça, ela nos dá a motivação para nós conhecermos a palavra de Deus e, conhecendo a verdade, podemos viver uma vida de pureza. É necessário que
procuremos conhecer a vontade de Deus a fim de estarmos nesse centro da vontade de Deus. É fundamental deixarmos que o Espírito Santo haja em nossa vida, nos dando a consciência que nós devemos procurar ser cada vez uma pessoa melhor, uma pessoa que procura viver em santidade. Então, é muito importante para cada um de nós aprender com a graça de Deus, que é esse favor imensurável que Deus derramou em nossas vidas. E também a graça nos ensina a como proclamar. Esse texto foi colocado para o líder, mas também a partir do momento que eu me torno testemunha do Senhor, eu também tenho que saber como proclamar a palavra. E Paulo exorta, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A nossa exortação, a nossa repreensão deve ser feita com autoridade. O líder, ele deve ter uma postura de autoridade. E como é que se consegue essa postura de autoridade? Não sendo desprezado. E não ser desprezado é observar justamente cada um dos pontos que eu falei ontem. Viver em santidade, ter a esperança no Senhor e viver renunciando às coisas deste mundo. Então, a graça nos ensina a como proclamar a mensagem de Deus, que deve ser uma exortação firme, firmado na palavra de Deus e não na minha opinião. Hoje em dia nós padecemos muito da carência de certezas. Parece que tudo é fluido. As pessoas, quando você pergunta algo, não é bem assim, veja bem. E a palavra do Senhor, ela é firme, ela é segura e nós devemos ter a coragem de nos firmarmos e nos apegarmos à palavra e falarmos com autoridade. Nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus e nós devemos anunciá-la com toda a autoridade que é necessária. E continuando nesse estudo dos capítulos finais de Tito, Paulo também traz alguns deveres sociais, lá em Tito, capítulo 3, e um deles está em Tito, capítulo 3, versículo 1, na sua primeira parte, que diz o seguinte: admoesta-os para que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Ou seja, o respeito às autoridades. É interessante nós pensarmos que os cristãos, eles viviam momentos de dificuldade e muitas vezes de perseguição. Paulo havia sido preso naquele momento, em sua primeira prisão. E mesmo assim, ele recomendou, ele exortou como um dever social, um dever nosso na sociedade, de respeitar as autoridades. E isso, nos dias de hoje, se torna muito importante, a falta de respeito às autoridades. E isso começa de casa com o problema. A Bíblia nos exorta que nós devemos honrar pais e mães, que filhos obedeçam aos vossos pais. Mas hoje a crise de autoridade no lar, ela se reflete numa crise de autoridade na sociedade. E por isso nós enfrentamos tantos problemas. Não basta você sair muito longe para ver tantos problemas advindos da falta de respeito com as autoridades constituídas, com os funcionários que detêm alguma função, policiais, governantes. Nós devemos respeitá-los. Nós devemos procurar obedecê-los. A única circunstância que nós não devemos obedecer às autoridades é quando elas se interpõem à proclamação da palavra.
Nisso você vê o exemplo de Pedro, que ele diz assim, é lícito obedecer a vós ou a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Essa é a única hipótese pela qual nós não devemos obedecer às autoridades. A Bíblia ela nos coloca que as autoridades elas foram constituídas para o nosso bem. E nós percebemos o quanto a vida fica caótica quando não há autoridade e se tem a lei do mais forte. Quem não se lembra do que acontece na nossa cidade, no nosso estado, quando ocorre, por exemplo, uma greve da polícia militar, dos policiais militares? Como fica caótico e a sensação de insegurança. Então, é por isso que é muito importante que nós, como os cristãos, possamos dar o exemplo e respeitar as autoridades e procurar seguir as leis que são constituídas. Então, esse é um nosso dever social. E, além disso, a prontidão para as boas obras. Esse capítulo 3 de Tito, ele traz várias menções a boas obras. Peguei 3 versículos. Na continuação do versículo 1, que ele coloca que admoeste para que aqui se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. A parte B do versículo 1. E ele também vai colocar, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Em Tito 3,14 diz ainda, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutíferos. As boas obras, elas são importantes para o nosso testemunho de Deus, que somos filhos de Deus. Lá em Efésios 2, versículo 9, diz que porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes as preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras, elas foram criadas por Deus para que nós andássemos nela. E elas são importantes para que possamos testemunhar de Cristo através de nossas boas obras. Então, as boas obras, elas não são um fim em si, mas elas são um acessório importante na expressão de que nós somos filhos de Deus. Nós devemos fazer boas obras, fazer boas ações, porque as árvores, elas têm que dar frutos. Como Paulo exortou no versículo 14, olha, para que não sejamos infrutuosos. Então, é difícil, muitas vezes as pessoas se tornam meio arrogantes pelo fato de que, não, eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer boa obra alguma. As boas obras não salvam. Sim, as boas obras, elas não salvam, mas elas são importantes para ratificar, para demonstrar que eu sou salvo. Porque o exterior, ele expressa o nosso interior. Somente Deus tem a capacidade de enxergar o nosso interior. E as boas obras são uma expressão daquilo que nós já decidimos, daquilo que nós já aceitamos. E as boas obras, elas são agradáveis a Deus. Também nós devemos ser corteses para com todos, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ou seja, é importante nós sermos corteses. Gentileza gera gentileza. E nós, como cristãos, nós devemos procurar a não infamar as pessoas, a não estar falando mal, nós não sermos fofoqueiros e não sermos contenciosos. Tem muita gente que fica procurando briga, fica procurando discutir, fica procurando causar tantos problemas que, imagine você ser um crente em que ninguém do trabalho gosta de você
você na escola, ninguém gosta de você, você como vizinho, nenhum vizinho gosta de você. Então, porque você sempre fica brincando, tudo é motivo para discutir, nós devemos procurar não sermos contenciosos, mas modestos, mostrando mansidão para com todos os homens. Muitas pessoas confundem mansidão com fraqueza, mas mansidão é uma prova de fortaleza, porque mostra o seu controle sobre o seu temperamento, sobre o seu ser. Você, quando é manso, você demonstra que tem controle sobre as suas emoções. E Paulo nos recomenda lá em Colossenses 4, versículo 6, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra temperada com sal, ela tem que ser temperada na medida, porque em excesso ela vai salgar demais e a sua falta vai deixar a comida insípida, com gosto muito desagradável. E nós devemos ter a nossa palavra moderada, aquela palavra que é firme, mas que consegue ser doce. Para muitos, e para mim mesma, é sempre um desafio nós termos as nossas palavras moderadas, mas precisamos agir dessa forma, com cortesia, com cuidado com as nossas palavras. Até porque quando as palavras são ditas, elas jamais voltam. Não tem como você pegar as palavras e engoli-las de novo e fingir que ninguém ouviu. Uma vez soltas, as palavras elas ganham vida própria. E nós precisamos ter as nossas palavras moderadas, tanto para com os nossos irmãos em Cristo, como para aqueles que não conhecem a Cristo, que o meu testemunho, através da minha forma de agir, das minhas atitudes e das minhas palavras, elas possam convencer que Cristo habita em mim. Então, é importante que tenhamos essa palavra sempre agradável. E Paulo não fala a palavra às vezes agradável, mas que seja sempre agradável. Além disso, esse capítulo 3 traz aspectos sobre o pecado e salvação. O primeiro deles, encontrado em Tito, capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, nós éramos iguais aos outros. Nossa condição de pecadores, ela nos iguala. Se há alguma coisa que nos iguala a todos os homens, é a condição de pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, algumas pessoas são bonitas, outras pessoas são feias, outras pessoas são altas, outras são baixas, umas são gordas, outras são magras, outras são altas, são baixas. Existem nacionalidades diferentes, línguas diferentes, tantas coisas diferentes. Mas a única coisa que é comum a todas as pessoas, a toda criatura, é que elas são pecadores. E nós éramos iguais a outras pessoas. É sempre importante nós termos essa consciência da nossa indignidade perante o Senhor e que nós vivíamos segundo as nossas concupiscências, ou seja, segundo os nossos desejos pecaminosos, vivendo de malícia e inveja. E Cristo nos resgatou disso. Então, devemos ter a consciência que nós não somos melhores que as outras pessoas. E isso nos ensina a humildade. O pecado, a consciência do meu pecado, me ensina a ser humilde. Porque eu tenho consciência de que eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso que aquele publicano, em sua oração, ele dizia, olha, nem tinha coragem de olhar para os céus, e ele dizia, Senhor, tem piedade de mim, pecador.
E a oração do fariseu, olha, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, porque eu oro todos os dias, eu dou esmolas, eu faço isso e faço aquilo. Quando nós temos a consciência que somos pecadores, nós percebemos que somos iguais a todos os homens e foi a graça de Deus que nos resgatou e não foi o meu mérito. Então é importante que não nos esqueçamos que somos iguais a todas as demais pessoas. Além disso, que a bondade de Deus nos alcançou. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. A bondade de Deus nos alcançou. Não por nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Deus é que nos alcançou por sua misericórdia, lavando os nossos pecados e renovando-os através do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A bondade de Deus, ela nos resgatou do pecado e nos trouxe para a sua luz. Então, essa consciência de que a salvação não veio através de mim, nada do que eu posso fazer irá me salvar, nada do que eu posso fazer poderá fazer com que Deus me ame mais ou me ame menos. Ela também é outro fator que nos torna humildes, porque temos a consciência de que fomos salvos pela bondade do Senhor e não por nossas próprias obras. A partir do momento que nós somos alcançados por Cristo Jesus, nós recebemos a melhor herança, que é a esperança da vida eterna, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa é a maior herança que podemos ter, é a certeza da vida eterna. Muitas pessoas se preocupam com as coisas materiais, porém essas coisas a traça e a ferrugem corrói. E nada do que podemos, nenhuma glória, nenhuma conquista, nem os bens materiais, nada disso nós poderemos levar para a eternidade. Os faraós egípcios tinham aquela ideia de que poderiam levar as suas coisas materiais para a eternidade. É tanto que os faraós eram enterrados com suas riquezas, com os móveis, com os utensílios, ou seja, tudo aquilo que seria necessário na sua vida pós-morte. Nós sabemos que nada do que temos nós levaremos. Nós não temos nada neste mundo que nos servirá de utilidade, além da nossa salvação, que ela nos dá a esperança da vida eterna. Nós temos a certeza que a nossa vida não é limitada a essa existência. Paulo coloca, olha, se nós acreditamos que a nossa vida é limitada a esta, somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança ela está limitada a esta vida neste mundo, que pode ser de 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos, ou que lá que seja, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque a nossa esperança é de uma vida eterna com Deus, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, onde o sofrimento já não mais nos alcançará, porque Cristo nos enxugará dos olhos toda a lágrima. E essa esperança é que nos anima, e essa esperança dessa herança de vida eterna, ela nos
se torna muito importante, especialmente nesses momentos de sofrimento que nós estamos passando. Nós vemos que tudo nesta vida é transitório. Aquilo que nós tínhamos como garantido não é tão garantido agora. Mas algo que nos dá esperança do futuro é a certeza da vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo também recomenda a Tito que a gente não tem tempo para debates inúteis. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 9, vai dizer, olha, mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Jesus já nos recomendava, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não vos aconteça que as pisem como os pés, voltando-se e vos despedacem. Uma das coisas que nós devemos ter a sabedoria e sensibilidade é que nós não devemos perder tempo com discussões vãs, com discussões que nada edificam e com discussões que não vão mudar as nossas vidas. Uma das, diz assim, eu nunca gostei muito da apologética, que é aquela parte que estuda a questão da defesa da fé. E dizendo assim, eu não vou perder o meu tempo discutindo se a ceia ela tem que ser servida pela manhã ou se a ceia do Senhor tem que ser servida à noite. Isso são questões pequenas. O importante é que a ceia seja feita com aquelas pessoas que tenham examinado a sua consciência, que tenham sido batizadas e veja que deve tomar o pão e o cálice e que seja isso feito em memória de mim. Tantas pessoas e os cretenses, eles estavam perdidos nisso, em genealogias, vendo a genealogia de Jesus, genealogia judaica, ou seja, os judeus, eles pensavam muito nisso, questões loucas, contendas, debates acerca da lei. Meu filho, você está vivendo debaixo da graça, porque você viver apegando-se a coisas que não vão mudar a sua vida. Nós devemos evitar esse tipo de discussão e não dar pérolas aos porcos. Então, quando a pessoa ela não quer, você vê que aquele debate vai ser uma coisa inútil, que não será de edificação para ninguém que está participando, que nós devemos fugir desse tipo de debate. Nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Além disso, nós devemos não ter tempo para pregar para quem não quer ouvir. Veja isso aqui, olha. Tito capítulo 3, versos 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma ou outra administração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Parece que Paulo é contraditório quando ele um momento ele vai dizer, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. É importante nós pregarmos a palavra, quem quer ouvir a palavra, mas se a pessoa, você fala, e a pessoa não despreza tudo aquilo que você falou, não quer nem saber, não quer nem ouvir, há um momento que nós devemos ter a sabedoria de deixar essa pessoa de lado e deixar que o Espírito Santo ele haja. Jesus, quando ele orientou os seus discípulos a pregarem o evangelho nas cidades, ele disse o seguinte, olha, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Nós devemos pregar para aqueles que desejam ouvir a palavra de Deus, mas se a pessoa só quer brigar, não quer prestar atenção a você, é quase como não devemos dar pérolas aos porcos. Nós devemos pregar a palavra, mas aquele que não quer ouvir, aquela pessoa que quer até mesmo nos machucar por conta disso, a gente deve ter a sensibilidade de nos afastarmos dessa pessoa. Já fizemos a nossa parte em pregar a palavra de Deus, mas Paulo ele deu essa orientação ao líder para que ele saiba o momento de calar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Por fim,
Uma outra lembrança de Paulo é que nós devemos manter os amigos por perto. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos. Amém. Nós devemos procurar saudar uns aos outros e manter contato uns com os outros e saudar aqueles que nos amam na fé. Principalmente nesse tempo de pandemia e para muitos irmãos da nossa igreja temos tido certo afastamento, outros temos tido um maior contato, mas é importante nós encontrarmos formas de mantermos o contato uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros. Nós devemos manter os nossos irmãos, os nossos amigos na fé próximos, em nossas orações, cuidando-nos uns com os outros. E Paulo, ele trouxe essa mensagem para Tito, que todos aqueles que estavam com Paulo estavam saudando Tito e recomendando a Tito que ele saudasse a todos que compartilhavam da sua fé. É necessário que nesses momentos de dificuldades nos mostremos cada vez mais unidos, suportando-nos uns aos outros, porque às vezes no momento que eu estou mais fraca na fé, eu estou fraquejando, eu estou me sentindo abatida, quando eu ouço uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, isso pode fazer toda a diferença, que nós procuremos cuidar uns dos outros, dos irmãos e das irmãs em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele trouxe esse pequeno guia para Tito, para que ele pudesse orientar a liderança como trabalhar, como que o que o líder deveria fazer. A carta de Paulo a Tito foi como uma orientação de Paulo para Tito, para que ele orientasse e construísse a liderança em Creta, que estava completamente desintegrada. E ela, quando a gente lê esses versículos, a gente vê quão ela é atual. Foi escrita há quase 2000 anos atrás e se mostra atual nos dias de hoje. É por isso que a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, e que céus e terras passarão e as palavras de Cristo não passarão. Porque a palavra de Deus, porque os problemas, as situações humanas, elas se repetem. Então, que possamos ter aprendido nesses 3 domingos que estudamos a carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós encerramos este ano da EBD de um modo diferente. Quisera nós pudermos estar ali na nossa igreja, na última aula da EBD deste ano de 2020. Deus, assim, não permitiu que isso acontecesse. Nós não conhecemos a vontade de Deus. Ele permitiu que essa pandemia acontecesse. E nós devemos tirar lições disso, de nos mantermos próximos, de nos firmarmos na palavra de Deus e nós suportarmos uns aos outros. Eu quero desejar ao irmão, à irmã, um feliz 2021 e que Cristo esteja habitando ricamente em vossos corações. Eu deixo o nosso abraço a você que nos ouve pela internet, na nossa classe de adultos, e eu posso registrar aqui a minha alegria, a minha honra de poder participar, de entrar na sua casa de um modo diferente, mas tendo a certeza, meus irmãos, que a mensagem de esperança de que Deus está conosco e que nós somos mais do que vencedores. Mantenhamos a nossa fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.